É isso aí. Como a gente já estava discutindo esse tema, eu peço brevidade para os nossos debatedores e eu digo o seguinte: eu costumo dizer que existe dois tipos de ministros do STF. Aquele que acha que é Deus e tem aquele que tem certeza. E para começar com esse tema, e eu vou limitar para a gente poder discutir outras matérias a 1 minuto, eu começo com Chico Holanda. É o tema que praticamente discutimos no bloco anterior, né? Eu concordo, tá? Eu apenas mudaria essa PEC para que fosse... realmente é complicado o mandato para juiz da Suprema Corte, mas o modelo de como ser escolhido. Não deixar mais que os presidentes da República coloquem os seus apadrinhados, os seus comunistas de plantão, os seus, entre aspas aqui, os espertinhos de plantão lá dentro, para depois, um ano ter uma decisão, no ano seguinte ter outra, rasgar a Constituição, quando bem entender, como muitos deles fazem, colocar as suas esposas sendo advogada, ganhando alguns milhões, tá? O que acontece com a esposa do Gilmar Mendes, com a esposa do Toffoli e tantas outras. Aí o ministro sai, se aposenta e não tem, rapidamente vai ser advogado da empresa que ele tinha feito a condenação. Tá? Ou seja, é isso que acontece. O Rui Costa, chefe da Casa Civil do governo, entra com ação defendendo depois e derrubando os acordos de leniência. Isso tudo é uma verdadeira facção. Muito bem. Samuel Costa, seu comentário. Eu penso que nós não podemos descredibilizar as instituições democráticas. Se não vejamos, é uma hipocrisia sem precedente, pessoal, a gente querer, né, tripudiar uma parte, não tripudiar a outra. Por exemplo, é razoável o Sérgio Moro, que era juiz federal da 13ª Vara de Curitiba, que tirou o candidato líder nas pesquisas, que era o Lula à época, da eleição, condenar o mesmo sem nenhum tipo de prova, e depois fazer o aceite de se tornar ministro da Justiça e Segurança Pública do Bolsonaro, e depois dizer que não era político e hoje ser senador da República. Eu acredito nas instituições. É lógico que a política ela é certamente uma obra humana, ela é falha, tem seus acertos, tem sua virtude. Acho que a gente precisa ampliar a fiscalização. É necessário que a população seja mais participativa, mas a situação do STF é apenas um pequeno grupelho que se preocupa com isso. Porque as pessoas que têm as suas demandas judiciais em primeiro grau sequer têm condições financeiras de recorrer em segundo grau. Então, é uma tolice sem precedente. Hoje nós temos uma composição no STF mais progressista, no passado era mais conservadora, e é assim que funciona o colegiado da Suprema Corte, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Muito bem, Samuel. Paulo Cavalcante, a gente está falando já vem discutindo há muito tempo esse tema aí do STF, de mandato, da atuação, eles se sentem, mas eu acho que a coerência, pelo menos sob o meu aspecto, o meu ponto de vista, é que a corte é formada por seres humanos. Sim. Se a gente colocar, vamos respeitar as instituições, a gente tem que respeitar, mas a gente também tem que ter consciência de que ali são pessoas que podem cometer erros. A grande diferença é que a gente vê que o STF, alguns ministros que estão em mais evidência, eles têm praticado erros sucessivos, reiterados. Então isso, e outra clareza que a gente tem que ter, é que a Suprema Corte ela só existe porque houve um poder constituinte, né? Houve deputados constituintes que aprovaram e criaram a figura da Suprema Corte. Então, foi aprovada pelo poder constituinte originário e hoje essa Suprema Corte se sente mais poderosa do que os demais poderes. Isso não gera uma animosidade e até um risco, uma desarmonia entre as instituições, Paulo Cavalcante? Com toda certeza, porque primeiro que eles não foram eleitos a nada. São meras indicações, muitos deles, infelizmente, sem conhecimento notável. Uma parte, sim. Muitos deles, infelizmente, por favor. Muitos deles, infelizmente, sem conhecimento notável. E aí você vê a sequência. Muitos nunca tiveram uma experiência de ser um juiz, nunca tiveram. E aí você vê que foram colocados lá com um pensamento político,
com indicação política, com promessa que fizeram para esse ou para aquele, e aí eu digo todos, porque tanto da direita como da esquerda, todos os presidentes colocaram quem? Colocaram pessoas que iam, de certa forma, defendê-los numa situação. E aí você cria uma animosidade tremenda, porque, veja bem, o Brasil tem 3 poderes. Um poder não pode ser suprassumo do outro. E aí, quem é para fazer justiça acaba fazendo esse tipo de palhaçada que a gente viu no STF várias vezes, Frota, tomando um pouquinho mais de espaço, onde o cara é a vítima, ele é o promotor e ele é o juiz. Como é que pode um negócio desse? Muito obrigado, Paulo Cavalcante. Vou passar aí 1 minuto, Arnaldo Buiú, por favor. Bom, eu só gostaria de responder carinhosamente ao telespectador Antônia que a fonte de onde o Lula subiu é a CNN, né? É, na verdade, o Instituto Atlas, né? É, Instituto Atlas, está aqui a fonte, é a CNN, e o país que eu moro é o Brasil. Temos uma pouquinha de diferença, eu não vivo em caixinha de WhatsApp bolsonarista, eu pesquiso no contexto geral, Antônia, tá? Agora, com relação ao Supremo, para mim o que fizerem está feito. O importante é que tenhamos um limite de pensamento e de conduta para que todos os brasileiros possam viver melhor, como nós estamos vivendo hoje, né? Que pare com a fake news. Inclusive, quero parabenizar hoje a primeira-dama do Brasil, Janja, por estarem presentes na entrega de 800 casas populares no Rio de Janeiro, terra bolsonarista. Obrigado, Arnaldo Buiú. Vamos falar agora... 30 segundos. 30 segundos, mas tem que ser 30, para a gente avançar nas matérias. Olha, senhora, eu não gosto exatamente de parceiro aqui, você está desmentindo ele. Mas quando se diz que o Moro foi que tirou o Lula de ser candidato, isso é uma fake news. Porque não foi só ele. Foi quem? Foi ele, foi a 14ª, foi o STJ, foi o STF, todos, sim, mas todos ratificaram. Se estava errado, por que os ministros do STF estão lá? Porque tinha um complô para tirar. Fiada. Você não venha com retórica, não, doutor. Você é advogado, mas eu não como é que sou você Zé Mané para aceitar.